pessoal, novamente aqui fazendo mais um vídeo, e nesse vídeo de hoje eu quero discutir o desempenho de você utilizar o processador do microcontrolador, né, a CPU dele e o CLA. Não que o CLA seja um rival da CPU, né? O CLA ele é um coprocessador que ele pode rodar em paralelo com a CPU. Com isso você consegue atingir altos níveis de desempenho, né? Você vai poder executar tarefas em paralelo. Vamos supor que sua malha de controle ela, né, tem um grande esforço matemático e dentro do ciclo de chaveamento, ciclo de cálculo, ele não consegue executar, né? Você está podendo usar o CLA. No vídeo que eu falo sobre o CLA, que é esse aqui, né, o 8º vídeo da série, a gente fez aqui mediu o tempo de execução entre uma rotina para um cálculo de um PLL monofásico e usando o CLA e outro usando a CPU normal. A gente viu que o CLA ele ganhou em desempenho. Só que hoje nós vamos aprofundar um pouco mais nessa discussão, que a gente consegue reduzir esse tempo aqui para executar essa mesma rotina, considerando algumas opções de otimização. Por que eu utilizo o PLL? Porque é uma métrica que eu uso, né, para medir o desempenho do DSP, né, porque em controle, né, para eletrônica de potência, geralmente nós utilizamos ali algumas malhas de PI, um proporcional racional e um PLL. E desses o PLL é o que exige maior esforço, né? Porque você tem que fazer cálculo trigonométrico de seno, cosseno. Não que é o único, mas eu acredito que seja o mais comum, né? Então ele serve como uma boa base para a gente ter como mensurar isso, né? Então, para isso eu vou começar um vídeo, nós vamos começar um projeto aqui do zero, né? E eu vou herdar o último vídeo que foi lançado, o 15, né, que foi o da comunicação serial. Não que a gente vai usar aquela comunicação, mas como nosso projeto, a ideia é sempre ir acumulando os periféricos que vamos aprender, né, para ter um grande programa depois servir de base para os outros projetos, né? Então eu vou utilizar ele e a partir dele eu vou fazer as adaptações que eu vou precisar. Bom, aqui então eu vou criar um projeto do zero, para quem não sabe pode acompanhar, né? Seleciona aqui o DSP, o 28, cuidado que aqui tem o de núcleo simples e o de 2 núcleos, né? 379D, e aqui eu vou chamar de F379D. Vou colocar CPU. A conexão aqui é o XDS sem V2 para quem está usando Launchpad, né? Ou quem for usar um gravador já vai saber, provavelmente vai ser o Spectrum, mas quem usa os kits, né, para avaliação é o XDS sem V2. Vou colocar um projeto sem nada, dou um finalizar. Então aqui abri um projeto sem nada. Esse arquivo aqui que é o que linka, faz a divisão da seção de memória, eu vou excluir, né, porque nós vamos usar o na RAM, não da flash. Eu vou adicionar aqui os arquivos do projeto anterior, né? Então esses aqui são os arquivos do projeto anterior. Eu vou ver se eu consigo pegar todos de uma vez, né? Vou tirar só o script do MATLAB, que não nos interessa. E aí? Você pode linkar ou copiar os files. O bom é copiar, porque quando você copia o projeto de um para o outro, ele vai todos os arquivos, né? Bem, então aqui tem os arquivos todos que eu preciso, né? O arquivo que faz o mapeamento da memória RAM, os da biblioteca para utilizar as funções matemáticas no CLA, né? E só um detalhe que esse arquivo syscontrol aqui, o meu ele é um pouco modificado, porque o que vocês usam, se você for usar o que vem aqui do Control Switch, quando você baixa, ele já deixa aqui, ele deixa todos os periféricos aqui com clock habilitado. Eu geralmente desabilito eles
e deixo para habilitar esse clock quando eu inicializo o módulo, por exemplo, aqui, ó. Se eu for utilizar o PWM aqui, eu habilito o clock dele aqui, ou por exemplo, timer 0. Eu estou habilitando o time dele aqui, porque quanto mais clocks estiver utilizando, né, os módulos estiver usando pulso de clock, mais energia gasta. E como eu não vou usar todos, eu desabilito. E só um detalhe, esses arquivos que eu uso aqui, eles são do Control Suite, né, que é um aplicativo que vem as bibliotecas. Se você fizer o download aqui, ele vai baixar aí uns provavelmente 5 GB e ele vai ter todas as versões de todas as bibliotecas. Como já vinha acompanhando há algum tempo, houve poucas mudanças de uma versão para outra. E a versão que eu uso dessa biblioteca, a versão que eu uso que tem lá no Control Suite é a versão 2.00, né? Eu vou deixar esse arquivo zipado aí na descrição para o download, se vocês quiserem já pegar só a biblioteca que eu uso, né, para não ter que baixar todo. Aí ela vai vir na pasta C2000, né, que está dentro do zip. Tem a biblioteca do CLA e tem a do DSP, a versão 2.0, né? E com alguns exemplos. Então é só isso que eu preciso. É bom vocês baixarem o Control Suite também, porque lá vai ter mais opções. Então depois que eu importei aqui, ó, ele já vai vir com a biblioteca .lib, né? Que é a do CLA. Essa biblioteca aqui, ela fica dentro do CLA Math, que também fica no Control Suite. Como ela já vai estar aqui disponível. E agora eu tenho que configurar os diretórios .h, né? Você vem com o botão direito, vai acompanhando aqui. Navega até onde você colocou sua pasta C2000. Você tem esta pasta. E são esses dois includes que você tem que colocar, mais o include lá da pasta do CLA Math. Então vai estar aqui. Esse include aqui. Bom, se você não pegar esse .lib, ele vai estar aqui, para usar o CLAMF. Vai estar lá também. Se forem navegar, vai estar aqui na pasta lib. Aqui tem várias opções. Então, a priori, só de você ter baixado esse arquivo aqui e compilar, já vai ter que estar funcionando. Opa, já deu uns erros aqui, vamos tentar entender o que foi. Opa, faltou aqui a gente definir algumas diretivas, né? Alguns símbolos. Só um comentário, quando você vem aqui nesse init syscontrol, tem uma parte aqui que acontece muito de estar na hora de você usar o DSP, o clock ele não sair algum módulo na frequência que você especificou, justamente por causa disso aqui, ó. Se você definir lá que é o launch 28379 nos símbolos, que eu vou mostrar daqui a pouco, ele vai no clock certo, senão ele vai na metade. O que você pode fazer é o que? Excluir isso aqui tudo, deixar só essa linha selecionada, ou então vir aqui no botão direito e aqui você vai procurar por símbolos pré-definidos dentro do compiler e build. E aí você tem que colocar, informar aquela diretiva, informar que é a CPU 1, né? A gente não está usando a 2, não é a CPU 2. E que eu estou usando o CLA em código C. Então, e agora a gente compila. E então, fazendo isso, a gente vê que todos os erros aqui, então, sumiram. Então, está prontinho para descarregar nosso código. Então, basicamente, eu peguei aquilo lá, do último exemplo, e é o que onde eu vou começar a fazer agora o
o estudo em cima. Bom, eu vou vir aqui, eu vou retirar aquela parte que envia serial, né? Eu não vou querer utilizar agora, eu quero só fazer uma análise de desempenho, mas eu vou deixar aqui porque vai que no futuro eu preciso. E eu venho aqui no ADC. Então aqui já tem o que faz a amostragem, pega o ADC, né? Pega o valor, transforma esse ADC aqui, converte em unitário, né? De 1 a -1, dá um ganho no valor que eu estou injetando aqui no canal ADC pelo gerador de função. Aqui eu passo para a variável do PLL e aqui eu chamo a função SPLL-SOG. Se vocês vierem aqui, ó, é o mesmo código que está dentro do arquivo do CLAR. Como eu falei que o CLAR ele não aceita chamar a função, né? Então eu peguei e copiei. E só um detalhe, quando vocês forem usarem funções trigonométricas, deem preferência para usar esse tipo aqui, ó, que são as funções que utilizamos do módulo TMU, né, que é a unidade de matemática trigonométrica. O CPU ele tem um hardware específico para essas funções matemáticas. Se você não fizer só, por exemplo, isso aqui, ele vai utilizar o seno da biblioteca Math, que é em C. E isso vai demandar bastante tempo para calcular, né? Porque vai chamar outras funções. Quando você coloca esses dois traços aqui, ele está usando a unidade matemática trigonométrica. E como você sabe quais são as outras funções que tem? Tem um arquivo de otimização que você acha na internet com esse código aqui, ó, SPRU514P. Eu vou deixar ele também no link para download. E aqui ele tem uma documentação comentando algumas funções intrínsecas do TMU e opções do compilador para você otimizar seu código. Então aqui tem as funções intrínsecas da unidade trigonométrica, né, que vocês podem ver. Quando vocês usam dessa forma, vocês não usam a biblioteca Math, usam a própria TMU. E aqui está, seno e cosseno. Você tem ele o seno e cosseno, onde o argumento é em radiano, e você também tem seno e cosseno aqui, quando você utiliza o argumento em PU, né? Que o 1PU seria o 2π. Então, tá aqui, se vocês precisarem usar depois, vou deixar o link para vocês consultarem. Bom, então o que o nosso código vai fazer? Eu vou colocar aqui dentro da função do ADC, que é executado na CPU do DSP. Na hora que ele entrar no ADC, ele vai setar o pino 15, faz o fundo de escala aqui, faz o cálculo de PLL e depois reseta. Aí eu vou colocar o GPIO 15, ele vai setar e resetar. Aí nós vamos conseguir mensurar o tempo que gastou para fazer isso. No CLAR, ele também faz a mesma coisa. Na hora que ele entra no CLAR, ele seta que vai ser o pino 14, faz a conversão para o fundo de escala. E aí na hora que ele termina aqui o PLL, ele reseta. Então, e aí nós vamos comparar no osciloscópio o pino 15 e 14, ver quanto tempo cada um leva para fazer. Esses aqui são os arquivos que eu utilizo para configurar o CLAR, né, que vocês podem acompanhar naquele outro vídeo, que aí eu vou dispensar aqui para esse vídeo não ficar muito longo. Então, eu vou compilar aqui e aí vou descarregar o código. Vamos ver. Então tá aqui, né? Aí o código rodando. Aí eu vou chamar aqui o gráfico aqui. Não vou precisar muito do gráfico, mas vamos deixar só para ver o sinal. Eu vou dar o plot. Quando você usa vetor, o próprio nome do vetor já é o endereço dele. Nós vamos ver o sinal de entrada no ADC. Vou deixar aqui bonito. E eu também vou colocar aqui o sinal do PLL, que vai estar no plot 2.
colocar aqui 2 e menos 2. E aí vamos ver como vai estar o nosso sinal. Fiz a configuração errada aqui, é 32 bits, ponto flutuante. Então tá aqui, ó, o sinal que entra no ADC e aqui o PLL, o seno do PLL, para a gente ver que é isso mesmo. Vamos mudar a forma de onda aqui, vamos colocar uma onda quadrada. Olha lá, uma onda quadrada e aqui o sinal do PLL. Só um comentário aqui, essa forma que eu uso para dar o plot, que eu uso com esse vetor, com esses vetores aqui, eu consigo alterar o que eu quero mostrar sem ter que parar a simulação. Por exemplo, se eu quiser aqui, eu estou pegando seno. Vamos supor que nesse plot aqui, eu estou querendo usar ver o cosseno do ângulo em fase, né? Então troca aqui, eu coloco o E comercial para passar um endereço para o ponteiro, né? E aqui eu coloco cos. Olha lá, a gente vê um sinal em quadratura. E aí, como eu quero monitorar o sinal que é convertido, então é vrede 1. Então, eu passo aqui o E comercial vrede 1. Olha lá. E aí, então a gente pode ver que está em fase. Bom, mas isso aqui que não vem a discussão, né? Que a gente já foi visto. Nós queremos ver o tempo. Eu vou abrir aqui o osciloscópio. Então, tá aqui, ó, visualizando lá no osciloscópio, o canal amarelo, que é o canal 1. Vou tirar o cursor. Este canal amarelo aqui é o tempo gasto para o CLA fazer o cálculo do PLL. Então a gente vê aqui que dá pouco mais de 1 microsegundo, ó o tempo gasto por ele. Já o em azul, que é o canal 2, né, que está na parte inferior, ele gasta para executar a mesma conta pouco mais de 2 microsegundos. Então aqui a priori a gente já vê que dá um ganho assim bem substancial de só utilizar o CLA. Lembrando, ó, que os dois estão sendo executados em paralelo. Bem, então tem como melhorar o tempo gasto aqui na execução da CPU? Tem, é o que nós vamos mostrar aqui agora, que a gente vai diminuir esse tempo aqui que ele gasta para executar a mesma conta. Então deixa eu tirar aqui o osciloscópio. Bom, como aqui a gente está vendo que o PLL está funcionando, está em fase, né? Aqui se você abrir o PLL você vai ver diversas informações, né? A frequência atual que ele está medindo, aqui tem a amplitude da... Opa, no de baixo. Amplitude da rede, 1.1 PU. Essa biblioteca eu fiz apenas uma adaptação, né? Dentro daquela Control Switch, né? Tem uma biblioteca lá que chama SolarLib, que lá tem diversas outras funções de MPPT, PLL trifásico, SOG, DSOG e outras. Bom, então eu vou voltar aqui. Como que eu vou otimizar isso? Olha, é uma coisa muito simples. Se vocês vierem com o botão direito aqui, vocês vêm em propriedades. Vocês vêm aqui em propriedades. Dentro de build, compile. Vocês vêm na otimização. E vocês vão ter aqui essa opção aqui, ó, nível de otimização. Vocês podem colocar aqui, ó, otimizações globais. Só de eu mudar isso aqui, vamos ver se dá o que dá de diferença. Dá um aplicar. Compilo aqui de novo. Eu só fiz isso, não fiz mais nada. Como o debug estava rodando, o código já foi direto. Senão vocês clicariam aqui nesse besouro aqui. Bom. Vou dar o play. Então, a princípio, tudo funcionando. Aqui é o sinal da rede. E aqui é o PLL, né? O sinal do PLL mostrando que está em fase.
Agora vamos ver se deu diferença no tempo calculado. Deixa eu abrir aqui o osciloscópio. Olha aí, gente, que interessante. Olha, a gente estava usando pouco mais de 2 microsegundos para a CPU fazer o cálculo. E olha que interessante aqui, a gente está gastando um tempo pouco menor do que o CLA. A gente teve aí uma otimização aí de praticamente 100%. Eu gastava um pouco mais de 2 microsegundos e agora eu estou gastando 1 microsegundo na CPU para fazer o cálculo. Então vocês verem que apenas foram opções de configuração do compilador para que eu tenha esse ganho. Então, para quem está pensando assim, que não faz tanta diferença, mas você imagine aí para quem está implementando um conversor que precisa conversores de suporte à rede, né, que você tem que fazer compensação de harmônico e sua malha de controle tem que rodar altas frequências, né? Então tá aqui, ó, nós otimizamos para 1 microsegundo. Agora você imagina, em CLA e com a CPU, eu executo 2 PLLs em 1 microsegundo. Vocês não imaginam então a quantidade de a banda, a frequência que eu tenho, que eu consigo fazer de chaveamento no meu conversor. Então, só nessa simples otimização aqui eu conseguiria ter, brincando, uns 200 kHz de chaveamento. É claro que eu não estou falando do drive, né? Eu estou falando de rotina de controle. Olha, se vocês depois voltarem lá um pouco atrás, vocês verem que estava aqui, ó, 2 microsegundos. Olha o ganho que eu tive. E isso foi feito apenas no quê? Mudando essa opção aqui de otimização. Aqui. Vou voltar, as outras eu vou falar. Essa opção aqui de modo estrito, ela não dá diferença. Para que ela serve? Existem microcontroladores que têm um processador ARM. Aqueles estelares da Texas, eles têm uns controladores lá que tem o processador ARM. Se você marcar essa opção aqui para deixar como ele trata o modo ponto flutuante de forma relaxada, isso também tem um ganho absurdo de desempenho quando você muda. É como se ele diminuísse um pouco a precisão, né? Mas funciona do mesmo jeito, ele apenas deixa de... Ele tem apenas um pouco de perda de precisão, mas nós estamos falando assim de um número elevado a 32, então é irrisório. Aqui no DSP, como ele não usa processador ARM, então não faz sentido. O que faz mais é essa opção aqui. Então, se a gente voltar aqui e deixar ela desligada, que é o que vem por default, vou compilar aqui de novo para vocês verem. Então, olha quanto que estava. Agora eu vou dar o... Olha lá. Então, é indiscutível o ganho que você tem de desempenho mudando aquela opção. Então é só isso, espero que tenham gostado e até a próxima.